Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição. Esta aula aqui é uma das aulas mais importantes para vocês entenderem como resolver trigonometria em R. Mas antes, eu preciso explicar para vocês arcos côngruos e como escrever a expressão geral dos arcos côngruos, para depois explicar para vocês como que você resolve uma equação trigonométrica em R. Pessoal, então preste muita atenção a partir de agora. Arcos côngruos, definição. São dois ou mais arcos localizados em um mesmo ponto sobre a circunferência trigonométrica. Então, quando você tem dois ou mais arcos, tá, pessoal? Dois ou mais arcos localizados em um mesmo ponto sobre a circunferência trigonométrica são chamados de arcos côngruos. Bom, eles diferem pelo número de voltas feitos no ciclo trigonométrico. É só isso. Diferem pelo número de voltas feitas no ciclo trigonométrico. Por exemplo, olha só. Imagina uma pista circular de raio unitário, ok? Raio valendo 1. Bom, na primeira volta positiva, ó, eu tenho sentido positivo, sentido anti-horário, e sentido negativo no sentido horário. Então, por cima é positivo, por baixo é negativo. Então, pessoal, a partir de agora, olha só, imagina que você está numa pista circular de raio unitário e você está treinando aqui para a corrida, ok? Então, ó, eu quero saber o seguinte, na primeira volta, vamos dizer que você parou aqui no 45 graus, que é metade de um quadrante. Então, aqui é primeiro quadrante, 45 é metade. A partir daqui, você, tá, vai dar uma volta na circunferência, correndo, e para na segunda volta. Na segunda volta, pessoal, você andou 45 mais 360, que dá 405 graus. Então, a cada volta, você vai parar aqui no 45 graus para tomar água e descansar. Então, ó, na primeira volta, 45 graus. Aí você não pode parar enquanto não der uma volta completa, até a extremidade do 45 graus, que é o 405. Então, o 405 graus e 45 graus tem a mesma extremidade. Só que o 405 graus, você está na segunda volta. Ó. Primeira volta, 45. Deu uma volta completa, 360, mais 45, 405. Agora, vamos dizer que você está bem disposto e vai correr nesta pista circular, mais uma volta aqui, ó. Você correu. Então, agora, você está nos 765 graus. Por quê? 405 mais 360. Então, a cada volta, você está parando para tomar água e descansar. E se você der mais uma volta, você para no 1125 graus. Então, a partir de agora, o 45, 405, 765, 1125 graus, pessoal, eles são dois ou mais arcos localizados em um mesmo ponto sobre a circunferência trigonométrica. Eles diferem só pela extremidade, ó, é a extremidade do arco. E digo mais, tá? É o número de voltas no ciclo trigonométrico. Então, eles diferem pelo número de voltas feitos no ciclo trigonométrico. Então, a partir de agora, eu também posso, pessoal, a partir daqui, andar no sentido negativo. Então, olha só, sentido horário. Eu não quero mais no sentido anti-horário. Então, a partir daqui, ó, eu vou correr no sentido anti-horário. Ó. Se eu correr no sentido horário, então para cá, se da esquerda para a direita, estou somando 360, 360. Então, agora para cá, eu tiro 360. Que arco que eu encontro aqui, ó? Que arco que eu encontro? 45 menos 360 dá menos 315 graus. Então, a partir de agora, tem arco positivo,
e arco negativo. E você percebe que a razão aqui é 360. Esta sequência aqui, quando a razão você soma o mesmo número, é definida como PA. Então, a partir de agora, como que eu posso escrever esta expressão geral? Mas antes, para você aprender a escrever a expressão geral, como que você vai aprender a regra da determinação principal? O que é determinação principal? Determinação principal é o arco correspondente à primeira volta positiva, ou à primeira determinação positiva. O que interessa para escrever a expressão geral é a determinação principal ou primeira determinação positiva. É isto que eu estou interessado. Por exemplo, 1125 graus. Como que eu vou encontrar a determinação principal do 1125 graus? Você vai fazer sempre o seguinte, a regra, tá? Ninja, é regra ninja aqui, ó, muito tranquilo. Você pega o arco, divide por 360 graus, o resultado, que é o quociente, vai dizer número de voltas na circunferência, e o que me interessa é o resto. O resto vai ser a determinação principal, ou arco correspondente à primeira volta positiva. Então, se eu tenho 1125 dividido por 360, eu já sei que o quociente é 3 e o resto é 45. Então, 1125 graus é um arco que anda 3 voltas no sentido positivo. Ó. Primeira volta, paro no 45. Segunda volta, no 405. Terceira volta, no 765. Mais 45 vai dar 1125. Então, o que é 1125? Eu andei na circunferência, eu corri na circunferência uma volta, duas voltas, 3 voltas, mais 45 graus. Então, a partir de agora, o que me interessa é o resto. O resto indica a determinação principal. Então, a partir de agora, o que é o 1125 graus? 1125 graus é um arco que anda 3 voltas no sentido positivo e ainda anda no sentido positivo 45 graus. Se eu chamar o 45 graus de alfa, que é a determinação principal, e esse n é o número de volta, esse n poderia ser primeira volta, segunda, terceira, pessoal, poderia ser na próxima volta, seria 1125 mais 360. Então, este n é o contador, é o número de voltas. E 360, por quê? É a razão da PA, ó, razão 360, 360, 360. Então, a partir de agora, como que eu posso escrever a expressão geral destes arcos côngruos? Todos os arcos côngruos. Então, pessoal, arcos côngruos, de novo, são 2 ou mais arcos localizados em um mesmo ponto sobre as circunferências trigonométricas. Eles diferem pelo número de voltas feitos no ciclo trigonométrico. É a única coisa. Pessoal, então o que me interessa é só a extremidade. O 1125 e 45, pessoal, são chamados de arcos côngruos. E por que você tem que saber isso? Porque futuramente, pessoal, esse é o eixo do cosseno e esse é o eixo do seno. Então, o seno do 45, o seno do 405, 765, 125... todos valem raiz de 2 sobre 2, garotada. Assim como cosseno também, pessoal. Todo meio de quadrante, seno e cosseno são iguais e vale raiz de 2 sobre 2. Então, se eu perguntar quanto vale cosseno de 1125, também vale raiz de 2 sobre 2. Olha que bacana, pessoal. Agora, o arco, pessoal, vai girando, vai girando, vai girando. Então, é como se você estivesse nessa pista, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Vamos dizer que você já deu 10 voltas. 10 voltas é 3.600, né? Cada volta 360. Então, 3.600 mais 45 dá 3.645. Então, o seno de 3.645 é igual a seno de 45. É isso que vocês vão entender na expressão geral arcos côngruos. Então, mas antes, pessoal, vamos lá, como que eu posso escrever então a expressão geral, né, de todos os arcos côngruos do 45 graus? Então, escrevendo vai ficar x igual a 45 graus mais n vezes 360. Por quê? Razão é 360, 360.
sendo n um número inteiro. Por que inteiro, pessoal? Esse n aqui, ó, quando é 1, vai ficar 1 vezes 360 mais 45, que dá 405. E se for 2, é 2 vezes 360 mais 45, que dá 765. Esse n pode ser negativo também, pessoal. Ó, pode ser menos 1. Menos 1 vezes 360 dá menos 360, com 45 dá menos 315. A partir de agora, a nossa bola, tá, pessoal? Ela pode andar no sentido positivo ou no sentido negativo. Então, pessoal, é você que tem que saber, ó, arco positivo por cima, arco negativo por baixo. Então, se eu quisesse aqui arco negativo, ó, menos 315 graus e 45 graus tem a mesma extremidade. Então, pessoal, seno e cosseno de menos 315 vai ser igual a 45 graus. Oh! Então, isto que eu acabei de escrever é chamado de expressão geral de todos os arcos côncavos do 45 graus. É isso que você tem que aprender a escrever a partir de agora. Só que na trigonometria é muito comum pedir em radiano. Então como é que você pode transformar em radiano? X igual a 45 é π sobre 4 mais n vezes 360 é 2π radiano, sendo n um número inteiro. Então, isto que eu acabei de, pessoal, destacar é em radiano e aqui em graus. É assim que você escreve a expressão geral. Vamos treinar agora. Treinando, vocês não erram mais. Então, tem que saber o método ninja aqui, hein, pessoal. Para você achar a determinação principal, pega o arco, dividirás por 360, o resultado é o número de voltas e o que me interessa é o resto. O resto é a determinação principal, que é o arco correspondente à primeira volta, né, pessoal? É isso que você tem que saber. Então, neste próximo exercício aqui, ó, eu quero encontrar todos os arcos côncavos do 45 e 225. Veja bem, na primeira volta, vamos dizer que é raio unitário novamente. Então, já definimos que o raio é unitário. Então, eu quero parar no meio do quadrante. No primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Então, aqui você vai parar para descansar e aqui você vai parar para tomar água. Então, olha, na primeira volta, parou aqui no 45. Agora, você tem que andar até chegar no 225. Parou? Vai tomar água aqui no 225. Agora, e na segunda volta? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aqui deu uma volta completa. Na segunda volta, você parou para descansar no 405. Agora, daqui já descansou? Então agora você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aqui você vai tomar água, vai descansar no 585 graus, que é a segunda volta. E você vai fazendo isso, ó, aqui para descansar, para tomar água, descansar, tomar água. Agora preste atenção. Eu quero uma expressão geral, igual isso aqui, ó. Como que eu posso escrever uma expressão geral desses dois pontos, ó, desses dois arquinhos a partir de agora? Você tem que perceber que do 45 até 225, ó, eu somei 180. Do 225 para voltar aqui, pessoal, eu somei 180, que vai dar 405 graus. Então, ó, a razão aqui, ó, 180, 180, 180. Agora, a razão não é mais 360. A cada parada que eu faço aqui é a cada 180 graus na circunferência. Ó. 180, 180. E no sentido negativo, menos 180, menos 180, menos 180, menos 180. Então, como que eu posso escrever uma expressão geral desses dois pontos aqui, ó, do 45 e 225? E todos os arcos côncavos. Então, vai ficar x igual a... Pessoal, a determinação principal é o 45. Na expressão geral, você escolhe sempre o arco correspondente à primeira volta. Então, vai ficar 45 mais n vezes. Agora, não é mais 360, porque aqui, ó, eu quero parar só nesse ponto. Então, a cada 360 graus, eu estou encontrando arcos côncavos. Ou, pessoal, arcos, né, correspondente a 45 graus, que tem a mesma extremidade. Ó. 405, 765 tem a mesma extremidade do 45, ok? Então, aqui vai ficar 45 mais n vezes 180, 180, 180. E aqui,
360, 360. Eu quero parar só nesse ponto, então é cada 360 graus. E aqui é cada 180 graus. 180 graus, sendo n um número inteiro. Agora vamos fazer o entendimento dessa expressão, ó. Na primeira volta, se o n, né, pessoal, for 0, vai ficar 0 vezes 180 dá 0, deu 45. Paro aqui. Se o n for 1, 1 vezes 180 dá 180, mais 45, ó, 225. Agora, se o n for 2, 2 vezes 180 dá 360, com 45, ó, 405. E assim vai indo, pessoal. Então, esse n é contador. O n pode ser negativo? Pode, ó. Pode ser menos 1. Menos 1 vezes 180 dá menos 180. Guardou? Menos 180 com 45 positivo dá menos 135, ó. Então, no sentido negativo, aqui é 0. Aqui é menos 90 com menos 45. Realmente, pessoal, aqui estaria o menos 135. Menos 135. Então, a partir de agora, o arco, pessoal, ele pode andar no sentido positivo ou no sentido negativo, ok? Então, por isso que eu menciono n é um número inteiro. Inteiro, porque pode ser menos 1, ó. Se for menos 1, e se for menos 2, vai ficar menos 2 vezes 180, dá menos 360. Com mais 45, aqui é o menos 315. No sentido negativo, pessoal, aqui é o menos 315 graus. Então, eu quero, né, pessoal, uma expressão geral de todos os arcos, do menos infinito até mais infinito. E percebam bem que estes dois pontos aqui, ó, dividiu a bola em duas partes iguais. Ó. Daqui até aqui é 180 e daqui até aqui, ó, é outro 180. Você está vendo? 180, 180, 180. Dividiu a bola em duas partes iguais. Agora, como que eu posso escrever isto em radiano? Radiano é x igual a 45 π sobre 4 mais n vezes 180 é π, sendo n um número inteiro. É assim que você escreve a expressão geral de todos os arcos côngruos a partir de agora. Preste muita atenção. Vamos treinar mais um, pessoal. Aqui, ó. Vamos escrever a expressão geral de todos esses três arcos aqui, ó. Neste ponto e neste ponto na circunferência. Então, eu quero parar aqui, aqui e aqui. Então, eu dou a primeira parada aqui, a segunda e a terceira. Então, ó, vamos lá. Aqui é a origem. A primeira parada é no 90. A segunda parada é no 210 e a terceira parada no 330. Você não pode parar em outro ponto. Hein? Daqui, você vai ter que parar agora na segunda volta, 450. Olha só, na segunda volta, 570. Na segunda volta, 690. O que vocês estão percebendo aqui, ó? Que eu estou andando daqui até aqui, ó. Esse pedaço do arco aqui, ó. Né, pessoal? Esse pedaço aqui vale 30, né? 330 até 360 é 30. Com mais 90 é 120. Então, é 120. Do 90 até 210, ó. Do 90 até 210 é mais 120, ó. 120. E do 210 até 330, 210 até 330, a diferença também dá 120. Então, ó, eu quero, na circunferência, andar de 120 em 120, 120, 120, 120, 120. Então, pessoal, 120 graus é o que eu estou deslocando aqui na circunferência, ó. A cada parada, 120. Agora você tem que, ó, andar 120 graus. Aqui, ó, 120, 120. Então, o que você percebe aqui na circunferência? Que nesta circunferência, ela dividiu, né, a circunferência em três partes iguais, ó. Três partes iguais. A razão agora é 120, ó. A cada 120 graus, 90 mais 120, 210, mais 120, 330, mais 120, 450, mais 120, 570, mais 120, 690. Isto no sentido positivo, que é por cima. E se fosse no sentido negativo? E se fosse no sentido negativo, pessoal, então, ó, aqui, como esse pedaço aqui vale 30, né? Do 330 até 360 é 30. Então, no sentido negativo, aqui seria menos 30 graus. Menos 30. Agora, pessoal, anda 120 graus no sentido negativo. Sentido negativo? Então, ó, aqui seria o quê? Menos
150. Pessoal, olha só, do 30 até 150, tá dando diferença 120. Então agora eu estou andando no sentido negativo. Como eu disse, pessoal, o sinal é para você orientar na circunferência, ó, sentido positivo por cima, sentido negativo por baixo, ok? Existe arco positivo? Sim. Existe arco negativo? Sim. Então é só você imaginar aqui, ó, você correndo. Você cansou de correr no sentido positivo, agora você quer correr no sentido negativo, ó, sentido negativo, contrário, ok? Então, ó, aqui é a mesma coisa. Então, aqui, ó, e no sentido negativo, aqui é menos 270 graus. Por quê? 150 até 270, ó, a diferença é de 120. Só que no sentido negativo agora. Eu estou tirando, ó, 120, 120, menos 120. Olha lá, eu estou tirando menos 120, ok? E como que eu posso escrever uma expressão geral? Uma expressão geral, pessoal, desses 3 pontos na circunferência que é a bola. X igual a... Quem que vai comandar? A determinação principal é o arco correspondente à primeira volta, mas eu tenho 3. Qual que é o mais simples? O 90. Eu escolho sempre o mais simples. Ó, aqui eu escolhi 45, 45. E aqui eu escolhi quem? Eu escolhi quem? Eu tinha o 45 e o 225. Qual que é o mais simples? 45, 45. Então aqui agora, pessoal, vamos escrever a expressão geral. X igual a 90 mais N vezes o quê? 120, 120, 120. A 120 é razão. Então agora é uma PA de razão 120, ok? Sendo N número inteiro. Eu já disse para vocês, faça o entendimento, troque N por zero. Se zero, aqui vai dar 90. Ó. Vou parar exatamente na primeira volta no 90 graus. Se for 1, é 120, vezes 1 é 120, mais 90 dá 210. Tudo bem? E se for 2, 2 vezes 120, 240. 240 com 90, 330, ok? Então, eu consegui, pessoal, representar esses 3 pontos numa mesma expressão. Essa aqui é uma PA de razão 120, né? Na matemática, quando a razão é a mesma, é chamado de PA, ok? Progressão aritmética. Então, transformando em radiano, x igual a π sobre 2 mais N vezes 120 é 2π sobre 3 em rad, sendo N um número inteiro. Então, qual é a finalidade da aula mesmo? A finalidade é aprender a escrever a expressão geral de todos os arcos côncavos. Então, eu já escrevi a expressão geral da atividade 1, da atividade 2, e da atividade 3. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um beijo no coração.